na rua. Tá na rua. Tá na rua. Tá começando mais uma edição do Tá na Rua. Sejam bem-vindos! Hoje vamos de táxi? Vamos falar dessa profissão e homenagear os taxistas. E não para por aí, tem os quadros Vê Se Pode e vamos conferir mais uma dica de filme. Pois é, aqui falamos de educação no trânsito de um jeito leve e divertido. Fica aqui que estamos só começando. E por falar em começar, o que vai abrir o nosso programa de hoje são os vídeos mais engraçados que circulam na web. É isso, é o Vê Se Pode. Mas lembre-se, imprudência e desrespeito às leis não podem ser repetidas. Vamos assistir? Tá no ar outra edição do Vê Se Pode. Vem com a gente. Se liga na falta de atenção dessa motorista. Esqueceu de puxar o freio de mão ao estacionar o carro e ele desceu. Sorte que aquele querido estava ali para ajudar, hein? E esse ciclista aqui? Muito habilidoso, mas olha o perigo. Imagina a coordenação motora necessária para fazer isso. Mas é muito perigoso mesmo, não só para ele, mas para os motoristas que passam por ali também. Karen, imagina você viajando tranquilamente e se ver nessa situação. Eu não consigo nem imaginar, Marcelo. Por sorte, não aconteceu o pior. E eu fico me perguntando se foi falta de atenção do condutor do caminhão ao fechar a caçamba ou alguma coisa aconteceu no caminho. Para finalizar o nosso quadro, olha esse vídeo aqui. Eu não sei quem estava mais distraído. Vê se pode, Marcelo. Tudo poderia ter sido evitado se os dois tivessem olhado o retrovisor, por exemplo. Chegamos ao fim do nosso quadro. Te vejo no próximo. Vê se pode. Em quase todo o programa, nós batemos um papo com Ubers, os motoristas de aplicativos. Mas antes deles, outros profissionais foram pioneiros. Exatamente, foram os taxistas. Eles empreenderam e foram visionários nessa carreira. O papel é transportar pessoas e ouvir histórias. Então embarcamos em um trajeto para conhecer mais dessa profissão. Vamos assistir a nossa reportagem. O transporte de passageiro é uma profissão antiga, que se popularizou através dos aplicativos. Mas antes deles, os taxistas conquistaram espaço e carregam em cada viagem muitas histórias. Edilson seguiu a profissão do pai. Com idas e vindas, vivia 2 anos e meio de forma integral como taxista. Para ele, a liberdade geográfica e flexibilidade do horário são os principais fatores para gostar do trabalho. Liberdade e a flexibilidade de tempo que você tem. Hoje, de repente, assim, você está num lugar da cidade, amanhã você já está do outro lado da cidade. Para se tornar taxista, além do curso, é preciso ter uma inscrição municipal. E caso queira um desses pontos de serviço, é preciso ter o alvará de estacionamento. De acordo com a Getran, aqui em Campo Grande existem 90 pontos de serviço com 683 vagas licenciadas. Nos últimos anos, com a concorrência dos aplicativos de transporte, as corridas se tornaram um desafio diário para os taxistas. Temos que estar de uniforme, temos que usar crachá, temos que estar várias normas da prefeitura. E aí o que acontece? Os demais não, então ficou difícil para a gente. Então é isso, falta um pouco mais de apoio para o taxista, para ele continuar o serviço dele, que é um serviço da sociedade, é um serviço para a cidade. Quem opta pelos táxis vê neles uma opção mais segura. Já os mais jovens preferem pagar mais barato. Eu estou habituado, o aplicativo pelo menos são táxis que são regulamentados pelo aeroporto. Isso me dá mais segurança. Eu prefiro o Uber pelo valor, né? E pelo menos lá no Rio de Janeiro é super seguro, a gente nunca teve problema. Só que dessa vez eu estava sem bateria no celular, não tive como chamar o Uber e acabei tendo que chamar o táxi mesmo. Para Edilson, se reinventar para atender essa nova geração pode ser o caminho para a sobrevivência da profissão. Com a concorrência, houve um aumento da carga de trabalho. Então, eu acho que é uma das duas, acho que assim, no meu ponto de vista, as principais. Porque assim, a carga de trabalho a gente tem que colocar pela questão do faturamento, né? Então, às vezes, o que você trabalhava, digamos, 6 horas antes da concorrência, né, dos aplicativos, hoje às vezes você tem que trabalhar 8, 10 horas para tentar equiparar a mesma situação. E diferente dos aplicativos, para saber o preço da corrida, o sistema utilizado é o taxímetro. O taxímetro funciona basicamente por modo quilométrico, onde o
o veículo táxi vai percorrer uma determinada distância e aí vai confrontar com a parte de valores. Os valores são pré-definidos pela AGETRAN e o modo quilométrico é onde nós vamos ver se esse quilômetro está certo ou está errado. O taxímetro é fiscalizado pelo órgão do Inmetro e todos devem passar por vistoria a cada ano. Com o aparelho eletrônico não existe adulteração, mas o Inmetro conta com canais de denúncias que podem ser feitas de forma anônima, além de algumas seguranças que a população pode tomar. A hora que ele entrar no veículo táxi, a primeira coisa que ele tem que ver é se o taxímetro está instalado de forma correta, visível para ele, que ele tenha visualização dos valores. E o taxímetro tem que estar lacrado com lacre amarelo do Inmetro, selado com selo de verificação subsequente e todos os dígitos têm que estar em funcionamento. Se algum tiver queimado, já está reprovado. E chegou a hora de desafiar o conhecimento. É o quiz do Tá na Rua. Então solta a vinheta do quiz aí, edição, que nós vamos brincar. Qual documento é essencial para um taxista exercer a sua profissão legalmente? Carteira de identidade, licença de motorista profissional categoria D, certificado de conclusão do ensino médio ou passaporte? Tava fácil essa, né? A resposta correta é a alternativa B. Para dirigir um táxi, o profissional precisa de uma licença específica que o habilite a conduzir veículos de passageiros. Outro critério é o taxímetro, um ponto de extrema importância e que se baseia a lei, a qual define que o uso do aparelho é obrigatório em cidades acima com 50 mil habitantes e que deve ser anualmente conferido. E qual é a obrigação dos taxistas em relação à cobrança das tarifas? A. Cobrar qualquer valor que desejarem. B. Aceitar apenas pagamentos em dinheiro. C. Nunca usar taxímetro. Ou D. Informar aos passageiros sobre as tarifas antes da corrida. A alternativa certa é a alternativa D. Os taxistas devem ser transparentes sobre as tarifas, garantindo que passageiros saibam o custo antes de iniciar a corrida. Você sabia, por exemplo, que a bandeira é um sistema de tarifação que calcula o quilômetro rodado de cada passageiro? Pois é, a bandeira 1 geralmente é aplicada em todos os dias úteis, das 6 da manhã até as 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde. Mas o valor da tarifa e horários variam conforme cada município. E última pergunta: como os taxistas podem oferecer uma experiência de transporte mais segura? A. Os taxistas não têm controle sobre o veículo. B. Taxistas não se preocupam com a segurança dos passageiros. C. Taxistas seguem protocolos de segurança estabelecidos. Ou D. Taxistas podem parar em qualquer lugar. Moleza essa, não é? A alternativa certa é a C. Os taxistas são treinados e seguem protocolos de segurança rigorosos, que inclui aí a identificação e verificação, proporcionando uma experiência de transporte mais segura. A lei também esclarece os deveres, como atender o cliente com presteza e polidez, vestir-se adequadamente para a função, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene e ainda manter em dia a documentação do veículo, exigida pelas autoridades competentes. Você sabia? E agora prepara a pipoca porque a morte pede carona. Como assim, João? Calma, Pri, que é só a nossa dica de filme de hoje. Boa, João. Então vamos assistir o spoiler da Karen e do Marcelo. Dica de filme. Olá, cinéfilos do Tá na Rua, eu sou a Karen. E eu sou o Marcelo. E a dica de filme de hoje é A Morte Pede Carona. Lançado em 1986, o filme foi dirigido por Robert Harmon e estrelado por Rutger Hauer, C. Thomas Howell e Jennifer Jason Leigh. O personagem principal, Jim Halsey, é um jovem que está dirigindo por estradas desertas quando decide dar carona a um estranho. Esse estranho, chamado John Ryder, logo se revela um psicopata implacável.
Ryder ameaça Jim e deixa claro que pretende matá-lo, mas Jim consegue escapar. A partir daí, começa uma perseguição mortal em que Jim se vê constantemente fugindo e lutando pela sua própria vida. A Morte Pede Carona é um thriller psicológico que se tornou um clássico cult nos anos 80. Rutger Hauer é absolutamente aterrorizante no papel de assassino John Ryder, trazendo uma mistura de charme e pura maldade ao personagem. C. Thomas Howell entrega uma performance intensa como jovem em fuga, capturando a desesperança e o medo que o personagem sente ao ser perseguido por um inimigo aparentemente invencível. O filme é conhecido por sua atmosfera sombria e opressiva. As vastas estradas desertas e a sensação de isolamento contribuem para um clima de tensão constante, tornando cada cena ainda mais impactante. A direção de Robert Harmon é habilidosa, equilibrando momentos de ação e suspense com uma construção de personagem. Além disso, a violência e a brutalidade do filme são tratadas de forma crua, aumentando o impacto da narrativa. O título do filme original, The Hitcher, faz referência direta à figura do caroneiro, Hitchker, um elemento clássico em narrativas de terror e suspense que exploram a vulnerabilidade de motoristas solitários e as ameaças inesperadas das estradas. O roteirista Eric Red teve a ideia para o filme enquanto viajava de carro sozinho de Nova York para Austin, Texas. Durante a viagem, ele teve uma visão assustadora de um caminhoneiro que poderia ser um psicopata, o que se tornou a base do enredo do filme. A Morte Pede Carona influenciou uma geração de filmes de terror e suspense, particularmente aqueles que exploram o medo do desconhecido e o terror psicológico. O sucesso cult do filme original levou à produção de um remake em 2007, o que, no entanto, não conseguiu captar a mesma atmosfera e impacto original do filme. E essa foi a dica de filme de hoje. Até a próxima dica! Tchau! Acho que você já sabe, mas é sempre bom relembrar que esse programa é exibido aqui na Educativa por meio de uma parceria. Levamos educação no trânsito com um time. FAPEC, Redier, Detran e o FMS, juntos para mudar hábitos e segurança no trânsito. Seja no carro ou no celular, você sabe que também pode se conectar com a gente pelo formato podcast. É isso, nas ondas sonoras você confere um programa exclusivo nas FMs 99.9 ou na 104,7, sempre às sextas-feiras, 5h25 da tarde. Ou você também pode seguir o perfil da Tá na Rua no Spotify e ouvir todos os episódios. Mais um Tá na Rua chegando ao fim, mas se liga que você pode encontrar mais conteúdos nas redes sociais. É só seguir o nosso perfil, @programa.tanarrua. Acompanhe os programas antigos também no YouTube, perfil da Rede Educativa. Valeu, pessoal, obrigado pela audiência e, claro, a gente se vê ao longo da programação. É isso aí, sempre quarta-feira, 9h30 da noite. Até mais! Até mais! Tá na Rua!